Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Esses dias eu tava falando com um amigo meu sobre como o mundo do entretenimento mudou. Pensei na minha infância de conviver com a televisão ligada praticamente o dia inteiro. Seja assistindo de fato ou tendo ela como segunda tela, sempre ali no fundo, exibindo um episódio repetido de Chaves ou tocando os clipes mais badalados da semana no Disc MTV. E refleti sobre como esses hábitos de consumo mudaram com o tempo. Fomos deixando de assistir TV o tempo todo para assistirmos só futebol ao vivo, reality shows, e em paralelo assistirmos séries nos streamings em qualquer lugar. Inclusive episódios baixados no celular para serem assistidos no transporte público, a caminho do trabalho e no retorno dele também. E o mundo não pede licença e nem paciência, ele segue girando e mudando, numa velocidade que fica até difícil de acompanhar. Por isso que olhar para trás é mais fácil do que perceber durante a mudança no olho do furacão. Em dado momento da conversa, chegamos aos tempos atuais e percebemos que os verdadeiros concorrentes das plataformas de streaming não são umas para as outras, mas sim as redes sociais. Por exemplo, a Netflix não tem que se preocupar tanto com a Amazon Prime e com o que eles estão produzindo, quanto ela deveria se preocupar se de fato pessoas ainda conseguem ter a capacidade de atenção que é necessária para maratonar uma série ou assistir a um filme longo. Depois de todos esses anos de reeducação das redes sociais que pedem cada vez mais conteúdos curtos que tenham no máximo 1 minuto e meio. Talvez eu esteja pensando nisso porque eu tô me aventurando a fazer vídeos curtos no Instagram há pouco tempo e tem sido uma dificuldade deixar de falar tanto como eu me acostumei em podcasts longos. E sim, isso tem sido um grande desafio para mim. Me parece lógico que a concorrência dos antigos formatos de entretenimento mais longos e pacientes estão dando lugar cada vez mais a mais curtos e diferenciados prazeres. Se antigamente ríamos de diversas piadas em sequência de um filme com Leslie Nielsen, hoje vemos 100 vídeos por hora de pessoas diferentes com os mais variados temas, em contextos separados. Como fazer com que pessoas voltem seus desejos e suas vontades novamente a um hábito mais paciente e menos urgente? Bom, eu não quero me gabar porque eu não sou ninguém, né? Mas eu pensei bastante no assunto e eu acho que eu tenho uma solução pra vocês, streamings. Invistam no Doritos. Não tem nada mais irritante do que pegar no celular com a mão cheia daquele pó amarelo. Se a galera estiver ocupada comendo e ficando com o dedo sujo enquanto assiste TV, eles não vão querer pegar no celular, vai por mim. Plataformas de streaming, unam-se. Tragam à luz a segunda onda da febre de salgadinhos. É dado o momento. E você já sabe, querido ouvinte, se num futuro próximo o salgadinho voltar com tudo, você ouviu primeiro aqui. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo Doug Bezerra. Ah, que alegria tá de volta, Vidani. Ah, o primeiro convidado a retornar no Dentro da Minha Cabeça, ó. Foram 69 episódios sem repetir um convidado, hein? Esse aqui, então, é o 70, é isso? Acabou, meus amigos, é. Acabou. 70. Meu amigo tá no meio desses 69 episódios. Se não, acabou. Não tem mais.
Pra quem caiu inclusive é um bom momento pra gente gravar junto. Tem tudo a ver com algo que a gente vem compartilhando nos últimos tempos aí, desde o hiato de Mal Acompanhado, que era um trabalho muito importante pra gente. Tudo mais, mas você tem lá o Franguinho, eu tenho o Peladinha e aqui o Dentro da Minha Cabeça. Esse episódio, no fim das contas, quando eu pensei nele, eu pensei muito, enfim, sobre a mudança da forma de consumir conteúdo e da forma de produzir também. Tava trocando ideia com um amigo meu, e aí eu cheguei à conclusão que o principal, né, concorrente da Netflix não é a Amazon Prime, é a rede social, né, é o Instagram. O problema do cara não é que ele tá assistindo o filme em outro streaming, é que ele tá vendo o TikTok, irmão. Ele tá vendo outra parada, ele não tá mais sentando no sofá e vendo filme, né? Tá fazendo isso ainda, mas tá vendo menos, né, e tal, cada vez menos e tudo mais. Coisa que mudou muito o hábito. Eu tava pensando, refletindo muito sobre isso, cara, sobre como a gente cresceu. Mano, eu não sei na tua casa como que era, mas eu lembro muito de ter sempre uma TV de som de fundo. Sim, também. Alguém tava vendo TV, ou mesmo no cômodo que eu tava, a TV tava ligada, alguma coisa passando, e direto eu olhava, mas eu tava fazendo outra coisa. Isso. E isso não existe mais, cara. Hoje em dia a TV aqui de casa, eu não tenho nem medo de ter pixel morto, porque ela não tá mais ligada quase nunca. Tá sempre descansando. E aí eu percebi que, eu até, né, tava gravando um monólogo, fiz uma piada sobre isso, que é sobre a Netflix deveria voltar a investir em Doritos, pra ver se a galera suja a mão de salgadinho e para de pegar no celular, que seria o maior ofensor, né? Cara, e é foda, Vidani, porque eu tenho sentido isso recentemente, assim, eu sempre fui... A TV, quando eu tava assistindo, ela sempre teve minha total atenção. Mas de uns anos pra cá, acontece de eu estar assistindo alguma coisa e eu tô de fato interessado, mas de repente eu falo, olha lá o celular do seu lado, dá um conferezinho nele. Foda, né? Aí eu dou um conferezinho, sem pausar a Netflix, sem nada. Dou um confere. Quando eu vejo, eu já tô há 15 minutos e eu perdi, sei lá, 15 minutos do filme. Aí eu volto pro filme, volto os 15 minutos, assisto os 5 minutos que eu tinha perdido e volto pro celular. Perde a atenção de novo. Porra, eu tô assim também, tô bem assim. Aí, no ponto de vista de espectador, acho que a gente sente isso também, mas no nosso ponto de vista de produtor, cara, é por isso que eu te chamei pra falar aqui, porque, cara, a gente, ao longo dos anos, já sentiu essa necessidade de se reinventar várias vezes, não é novidade. Eu acho que se pegar, mano, eu lembro muito do formato do Pelada nos primeiros anos, assim, ele era, abrir o programa, falava de um assunto, que era o assunto principal, aí rapidinhas, bolão, cartinhas, terminou, testou tirar show, era isso. O TXT que eu usava de pauta, ele era nos blocos ali já. Hoje eu vario mais, eu não faço o programa mais tão previsível de blocos, ele ainda é blocado na hora que eu construo a pauta, mas ela é tipo, sei lá, por assuntos e tal. E às vezes eu boto os blocos clássicos, às vezes vem entrar rapidinha. Eu lembro que o frango era a mesma coisa, eu vinha gravar frango, era um doc de pauta. Isso. Com ali música, tal, no meio, caralho, duas músicas, né, no programa. Cara, tinha uma época que a gente lia os comentários que estavam, a gente colocava os comentários sobre as notícias que a gente ia fazer, a gente colocava na pauta pra gente ler os comentários, os nossos comentários, entendeu? É muita loucura, pô, é muita loucura. É muita loucura, muita loucura. Mudou bastante coisa. Eu acho que tem uma coisa que também privilegiou a gente nesse sentido, é também de análise de dados, né? Antigamente, lá atrás, quando a gente começou a fazer podcast, a gente tinha o número de download do site lá, do servidor. Isso, e o número menos confiável da história. É. Né? Ele era um número de download que você não sabia se era real ou não. Você não sabia, entendeu? Lembra? Você lembra que tinha uma métrica bizarra? Vezes 3. Isso, que você multiplicava cada download por 3. Esse é o método do Salles, né? As pessoas não falam sobre isso, mas na época era a cultura do podcast. Na hora que você ia montar o Media Kit, porque tinha muito hábito de uma pessoa baixava o MP3 e botava no drive do trabalho ali no servidor. Caralho, no SharePoint, sei lá que porra que botava. E aí, um download é 3 pessoas ouvindo. Isso. Num carro, alguma coisa assim. Ah, tá no carro, isso, ouvindo junto em casa, não sei o quê. Método do Salles é a maior mentira da história do podcast, assim. Isso aí não existe, cara. Mas tudo bem. Mas tudo bem, assim. As pessoas trabalhavam com o que tinha e acho que fez super sentido em algum momento usar esse número assim. E aí agora a gente consegue analisar a hora que o pessoal para de ouvir, né? Ou o que pula, retenção e tudo. E aliado a isso também, tem uma questão... O público aumentou muito e eu acho não, e o público mudou também bastante, né? Eu lembro que lá atrás eu fazia uma edição, por exemplo, do Frango Fino, cheia de efeito, cheia de trecho de trailer, que era uma coisa que eu achava que as pessoas, às vezes, tipo, uma trilha que eu ia colocar pra falar de determinado filme, eu deixava ela rolar 15 segundos a trilha, e aí depois a gente entrava falando sobre o filme. Cara, hoje eu faço virada de trilha
bem, assim, ela vem dentro da conversa, vira e segue o jogo, entendeu? É muito mais dinâmico, é até mais claro, mais prático pra editar, mas eu percebi que o pessoal, o público geral, não tá tão preocupado assim com a trilha. Inclusive, tipo, teve uma mudança que a gente fez lá que eu fiquei super preocupado em fazer, que foi o programa Sem Pauta, que é clássico de vários podcasts, né, de papo, e eu falei, eu vou experimentar fazer ele sem trilha, porque era uma parada que eu tinha, tipo, cara, a galera não gosta de podcast sem trilha. Vidani, não teve um comentário reclamando, comentando. Não, ninguém liga, cara. A gente que produz, que a gente tem preferência pessoal, a gente acha que é de todo mundo, mas essa porra não existe. Cada 2, 3 anos, sei lá qual período, a gente tem que olhar e falar, bicho, tamo de novo tendo que mudar alguma coisa, porque é muito maluco isso, mano. Acho que o exemplo mais claro que eu tenho isso é agora que eu tô brincando de fazer vídeo no Instagram, que eu tô fazendo algo que tá totalmente fora da minha zona de conforto, que é, mano, eu gosto de fazer a minha vida inteira isso aqui, ó, mano, vamos bater papo uma meia hora, e aí nós vamos ser prolixo mesmo, nós vamos falar a mesma coisa 10 vezes e voltar no assunto. Gravei com o Roca aqui semana passada, eu rei disso. Pra quem não ouviu o episódio anterior, ouça aí o episódio com o Roca lá do Frango Filho também, maravilhoso. Mas, cara, a gente vai brincando com essas coisas, mas é difícil mesmo a gente entender, peraí, eu preciso fazer as coisas que eu gosto de fazer, porque de alguma forma é a minha arte, é o que eu quero fazer aqui, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que virou nosso trampo, bicho, aí entrou uma variável que é difícil você lutar contra, é meio que a Netflix se vendo numa encurralada e tendo que investir em Doritos mesmo, é o momento. Teve um vídeo que eu fiz, cara, que eu fui na rua e gravei A Lenda da Cobra da Matriz. Fui na praça que era Araraquara e gravei. Sim, eu lembro. A primeira versão desse vídeo tava com, 2 minutos de vídeo. Mandei pra galera e o Odeio e a Kat falaram a mesma coisa e o Vitinho também. Falaram, tá longo. Eu falei, 2 minutos! Tá longo? É louco isso, cara. Ele está longo. É louco. Aquele dia eu falei, mano, eu vou comer vidro. É essa a minha solução. Eu não consigo pensar menor que isso. Minhas piadas não vão funcionar e tal. Entrei em parafuso. Aí eu só respirei fundo e falei, cara, peraí. É outra persona que tem que estar aqui. Não é o mesmo cara dos podcasts. Constrói piada e vai indo. É outra coisa. Lá no Frango Fino a gente teve também essa. A gente começou a fazer os cortes em vídeo, né? Do Frango Fino. Uhum. E não sou eu que edito. É o Hobbs Loureiro que edita lá pra gente. Incrível ele. Mas o começo foi complicado pro Hobbs. Porque o Hobbs ele tinha uma experiência maior com vídeos mais longos. Vídeos pra YouTube. Mais bem produzidos. E assim, o primeiro vídeo que ele me entregou, apesar de ter sido um vídeo curto, de 1,5 minutos, era um vídeo mais arrastado, mais lento, mais assim, mas aí que tá, isso que é louco, né? Ele não era um vídeo ruim, era um vídeo muito bem feito demais pra rede social. É, caralho. Olha a loucura que é isso. Sabe? Eu falei pra ele, o Rob, seja menos Led Zeppelin e seja mais, sei lá, Ramones, sabe? É isso que a gente precisa de um bagulho mais simples, cara. E aí ele voltou com os cortes mais secos, aquelas coisas de rede social, que é o... Cara, é louco isso, Dani, porque eu lembro que, na época que eu trabalhava em rádio, tinha um amigo meu que ele reclamava que a MTV deixou o entretenimento brasileiro, né? A MTV Brasil deixou o entretenimento brasileiro meio, tipo, é legal fazer as coisas nas coxas, sabe? Mais ou menos como era o pior clipe do mundo, que tinha uma cara de feito nas coxas. Não era, claro que não era, mas tinha essa cara, né? E ele reclamava disso, né? De tipo, pô, caraca, o pessoal quer criar conteúdo, quer fazer coisa pra rádio, pra TV, e essa influência da MTV de fazer as coisas nas coxas, mas o pessoal não sabe fazer e tal. Eu acho que a gente chegou no ápice disso, cara. Porque esse lance de você cortar a sílaba final. Nossa senhora. Você já planejou fazer isso nos seus vídeos? Já faz? Não, eu tenho agonia. Cara, eu tô editando meu vídeo e na hora de fazer isso, eu me nego. Eu simplesmente falo, não, eu preciso da... Então, cara... Eu preciso da palavra completa. Não vou abrir mão da palavra completa. É muito louco, cara. E isso eu vi, na verdade, Cara, esses dias, um cara que gravou aqui recentemente, que é o Vinícius Magalhães, que eu tô obcecado por ele, o Leandrinho, amante do metal. Ele é maravilhoso, cara. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele fez um podcast dele também, ele mandou pra ouvir antes, falou, cara, ouve aí, me diz o que você achou. Uhum. Aí a abertura dele é total editada como ele edita os vídeos de Instagram e TikTok. Eu falei, mano, em podcast essa parada me dá uma agonia, porque eu tô com ansiedade na abertura já. E o pior é que assim, eu nem conseguiria dizer pra ele, falar, cara, muda tudo porque não... Você falou isso pra ele? O que você falou pra ele? Não, o que eu dei o toque é, mano, eu acho que o programa tem 25 minutos. Falei, você não precisa fazer isso. Se o programa tem 25 minutos, deixa o papo rolar. Isso. No papo ele não tem esses cortes, tá ligado? No papo é só na abertura. Eu falei, mano, faz uma abertura de repente menor, que seja só o nome do programa, mas que ele esteja lá bonitinho. Uma virgulinha e tal. Eu acho que o hábito de consumo é diferente. É meio que o lance que a gente brincou de... Por exemplo, esses dias eu vi a série Adolescência lá do Netflix. Absurdo de primor, não sei se você assistiu, e caralho. Claro que assisti. Muito bom. Absurdo, e assim, a série Adolescência, ela te pega no contrário disso.
ela faz um plano de sequência que pode ser falso, foda-se, mas ela faz um bagulho contínuo que a sua agonia é a espera pra algo acontecer. Como nada corta, você fica, caralho, que hora que vai dar merda? Você sabe que vai dar boa merda. Por que eu tô vendo isso, né? Às vezes você se pergunta, né? E eu acho que tem um pouco disso com o conteúdo mais longo, que é criar essa expectativa e te pegar na mão, tipo, mano, calma, você vai sentir muita coisa. Tipo ir num restaurante, você tá comendo porque você quer e não porque você precisa. Não, claro. Não é um restaurante que você vai todo dia. Você fala assim, mano, tô comendo um bagulho diferente e tal. Cara, você não bota a garfada na boca e engole sem mastigar. Você quer sentir cada bagulhinho, tá ligado? Fala isso pro pessoal que ouve os podcasts em 1.5 vezes. Olha, queria dizer pra todos vocês, tem muita gente fazendo isso aqui agora, tá? Queria dizer que tem uma parte minha que te odeia. A parte minha que edita isso aqui com carinho, com cuidado, te odeia. Ai, cara. Tem uma parte minha que te entende, tá? Que fala, ok, beleza. Preciso de você, ouvinte, querido. Vou até falar devagar pra você ouvir na velocidade normal. Fica aí, queridão. Cara, mas pelo amor de Deus, mano. É um negócio que, cara, pra gente que tá... E assim, eu sei que é um dilema clássico esse de... Uma vez que você solta filho pro mundo, você cria filho pro mundo. Isso, Então você produz o programa, não é mais teu. O cara vai ouvir como ele quiser. Se vai ouvir de trás pra frente pra ver se o capeta aparece, vai ouvir. Foda-se. Mas é foda. Cara, eu acho que a gente tem essa necessidade. É muito louco esse jogo, né? Da gente ter uma necessidade, porque é trabalho, de se reinventar, de fato, de estar sempre jogando a regra. Mas aí vem a pergunta, cara. Quanto a gente tá disposto a ceder o nosso ponto de vista em prol do capitalismo? Eu vou dar um spoiler já. 100% disposto. Se for me trazer dinheiro... Vai ser doloroso, mas eu tô disposto. Eu acho que é sempre uma negociação que vai acontecendo, tá ligado? Naturalmente, assim. Quando a gente... Por exemplo, você quer muito falar sobre um filme que você viu no Frango. E hoje você sabe que os programas de filme dão menos audiência do que os programas que são de cotidiano e tal, de historinha. Isso. Eventualmente você vai dar um jeito de falar desse filme, porque você quer fazer. Sim. Talvez não faça mais o que você já fez no passado de dedicar um programa todo pra falar do filme. Talvez você não faça mais isso. A gente tá passando por isso agora, inclusive com aquela série What We Do in the Shadows, que a gente prometeu há uns anos atrás que ia fazer um episódio inteirinho sobre a série. E, cara, ouvintes, entendam, eu adoro a série, amo a série, mas, cara, gente, é um trabalho, né? Aí a gente se dedica ao negócio e aí, Daniel, a audiência vem menor, você fala, putz, cara, trampo que eu tive. Faz um pix pra isso, pô. Se chegar num valor X, vocês fazem um extra, olha aí, que maravilha. Olha, gostei, Dani, gostei. Eu acho que, de fato, esse é um desafio grande nosso, né? De ceder o lado que a gente quer fazer. E, veja bem, não é binário. A gente não tá se vendendo completamente. Com o Frango, vocês fazem programas que eu tenho certeza que vocês se divertem e adoram fazer. Mas é diferente do que você queria fazer no começo e talvez, eventualmente, você vai querer fazer algo diferente. Eu sabia que ia dar merda falar de política no Pelado. Sempre soube que ia dar merda. Que a audiência ia cair, que ia baixar e o caramba. Isso não me impediu de me posicionar. Eu simplesmente falei, ok, a partir de agora é isso. E vai sair uma parte do público com o público de futebol super nichado, reaço, caramba. Aliás, eu acho que o nichado é o contrário, tá? Acho que o nicho de verdade é o público de futebol que não é reaço. Que o geral é muito machista, reaço, homofóbico e o caramba. Sim. Então, cara, a gente sempre tem algo a perder, né? No fim das contas. Foda. Mas vem cá, você acha que, assim, quando você fez esse movimento de começar a falar de política lá no Pelada, você tinha seu empreguinho CLT lá. Você acha que você faria esse mesmo movimento hoje, sem ter o trampo CLT? Porque você teve uma queda na receita lá dos apoiadores? Ou... Na receita não, isso aumentou. Você vê, o que diminuiu foi a audiência. E aí eu acho que por isso eu não faria nada diferente. Faria tudo de novo. Eu acho que, cara, é um papo até meio batido, né? Mas é uma verdade sobre o podcast, né, cara? Ele fideliza a sua audiência, cara. Às vezes é difícil de você conseguir uma audiência nova, conseguir pessoas novas, tipo, o crescimento de um podcast. No geral, né? Tem casos ali específicos que são diferentes, que tem um pico muito alto ali de audiência e vai embora e tal. Mas em geral ele é um crescimento que vai, né, ali de pouquinho, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas a galera fica por muito tempo. E dificilmente deixa de parar. Tem casos de gente que para de ouvir por N motivo, mas eu acho que é muito mais... Eu vou até fazer um paralelo com o TikTok, que é um consumo muito rápido ali, né? Você vê muita coisa rapidinha. Mas eu, por exemplo, tenho um problema em memorizar o nome das pessoas que eu tô assistindo no TikTok. Vi um vídeo aqui, tô conversando com alguém, quero mostrar o vídeo. Eu não faço ideia de quem fez o vídeo. E quando você ouve um podcast e simpatiza, você na hora decora o nome, já começa a seguir, já, entendeu? E
e fica, e maratona, sabe? Esse lance de maratonar, inclusive, eu lá atrás fiz também com o Nerdcast, por exemplo. Fiz acho também com Matando Robôs Gigantes lá atrás. E eu acho lindo isso, cara. Porque é engraçado que vem um monte de gente comentar comigo de tipo, pô, lá no programa 110 vocês falaram, sei lá, que o Marcos Mion ia pra Globo. Eu falei, nossa, a gente falou isso, eu nem lembrava. E eu acho que é isso que me apaixona tanto na produção de podcast. Que eu não sinto isso nos vídeos, em rede social e tal, que é essa fidelização. Eu sinto isso, assim, você acabou de escrever uma parada que é meu sentimento atual, assim. Pra mim, os vídeos que eu tenho feito pro Instagram são puramente trampo. Eu gosto do que eu tô fazendo e tudo, não é que eu odeio, mas eu tô me obrigando a fazer porque, mano, é um formato que não é o meu jeito natural de me comunicar, não é a minha vontade inicial, não, é uma parada que eu tô fazendo porque eu sei que eventualmente funciona. Então, vamos fazer e vamos tentar, né, dar um gás lá pra coabitar com todo o resto dos conteúdos pra eventualmente me trazer alguma coisa. E eu não tô nem falando só de grana, mas de sei lá, ser notado mesmo, né, mais gente conhecer o que eu faço e tudo. Acho que isso... Mas eu acho, inclusive, Dani, que é um aspecto que a gente é micro-influencer, dá pra considerar? Dá, acho que dá. Micro pelo menos dá, vai. Pequeno premium, né? Pequeno premium, é isso. A gente que é pequeno premium influencer, a gente tem que, cara, tem que atirar pra todo quanto é lado, bicho. Não dá pra ficar preso em uma plataforma só. Lá atrás eu achava, tanto que eu lembro que, nossa, isso faz muito tempo, eu não queria criar, por exemplo, uma conta no Instagram pro Frango Fino, por exemplo. Besteira. Pra quê? Sai pra nada. Hoje em dia eu dou puta valor e adoro a interação que rola lá e vejo também, porque é uma coisa que eu sempre falo no programa, Vidani, acho que os ouvintes às vezes não têm muita noção disso, mas às vezes a gente tem um sentimento, como a gente grava aqui em casa, às vezes grava, leva 3, 4 dias, 5 dias pra sair o programa, dá a impressão de que a gente tá falando sozinho, né? Total. E aí quando você tem esse feedback da galera, esses comentários e tal, essa troca de ideia ali pelo Instagram e tudo, é deliciosa, cara. É a confirmação de que você não tá falando sozinho. É um trampo solitário produzir podcast, no final das contas. Não, é um trampo muito solitário. Realmente, de você ter esse reconhecimento em várias frentes, é muito importante mesmo, cara. Às vezes eu falo disso, cara, quando eu vou pedir apoio, seja aqui ou no Pelada, já falei. Falei, pô, colabora com R$1. Isso. Porque pra mim é tão maneiro a hora que eu junto a planilha e vejo, caralho, olha o tanto de gente que apoia o que eu faço, que foda. Putz, isso é do caralho. Isso aí pra mim é tipo pensar, caralho, essas pessoas aqui não cabem no restaurante, bicho. Esse tanto de gente aqui. É gente pra um caralho. Se eu juntasse todo mundo, pega a audiência que a gente teve no Mal Acompanhado por muito tempo. Nossa. Enche os maiores estádios de futebol do Brasil, essa porra. É bizarro. É surreal. Fala, mano. É surreal. É você se imaginar no meio de campo com um microfonezinho, sabe? E o estádio lotado, sacou? E você no meio de campo lá falando, sabe? Imitando Testosterone e rodando a roleta imaginária, pô. É uma loucura isso. Mas a gente sente um pouco disso quando vai numa CXP e percebe o tanto de gente que quer parar pra falar com a gente e tal, trocar uma ideia. Eu acho que, cara, esse lance de se reinventar, ele é uma... No fim das contas, ele acaba sendo uma necessidade constante, que a gente vive voltando pra prancheta e falando, peraí, tem algo que não funciona mais do que eu fazia. E aí a gente pode citar, nem precisa citar, né, mas tudo... Porque a gente falou no outro episódio que a gente já gravou, né, sobre as coisas que a gente mudou porque sentiu que precisava mudar, porque não representava mais a gente. Ou coisas que aqui é o lado dele de, mano, a gente mudou porque sentiu que comercialmente, pra trabalho, precisa mudar. E aí, às vezes, tem coisas que você descobre que você... Por exemplo, uma parada que eu não gostava, mano, no começo do Pelada era, bicho, eu não quero gravar em 2 pessoas, eu acho muito pobre. Porque eu acostumei a ouvir Nerdcast com 6, 7 pessoas, Radiofobia eu gravava na época com 5, 6 pessoas. É isso que é podcast. E no fim das contas, hoje eu adoro gravar em 2 ou 3, cara. Adoro, mano. Cara, você faz sozinho, Vidani. Você faz sozinho, bicho. Então, essa parada de fazer o bagulho sozinho ou com mais uma pessoa e tal, eu falo, cara, o Vidani de 10 anos atrás, ele estaria com os princípios feridos, se ele me ouvisse falando isso. Idem aqui, tá? Idem. E assim, e da minha parte seria uma preocupação de, o programa não vai render. Seria essa preocupação. E rende. Rende. Hoje dá pra dizer que a gente aprendeu a fazer esse bagulho, pelo menos um pouquinho, a gente sabe fazer. Eu lembro quando eu virei pra minha terapeuta, cara, que aí, quando eu tinha acabado de ser demitido, e aí eu falei, não, vou embarcar a trabalhar só com internet e tal, não sei o quê, mas eu tô muito inseguro, que eu passei 9 anos de firma de CLT, né, de TI. Aí ela virou pra mim e falou assim, cara, quando você começou a fazer programa de rádio e podcast? Eu falei, pô, comecei a fazer programa de rádio em 2006, e podcast em 2010. Eu falei, você tem mais tempo disso do que de TI. Aí que eu me liguei e falei, caralho, é verdade mesmo, né? Eu me sinto inexperiente porque eu sempre fui amador, mas eu faço essa brincadeira há muito mais tempo, cara. Mas a gente tem uma dificuldade, Vidani, eu acho que você também passa por isso, não sei, me diz, mas eu tenho essa dificuldade, eu tinha pelo menos, esses últimos 6 meses me fez abraçar a situação, de assumir pra gente que isso aqui que a gente tá fazendo é a nossa carreira. Total. Né? Não, sabe por que eu tenho esse medo? Isso é uma parada que me bateu muito e deve ter batido você também no Hiato do Mal Acompanhado. Porque se eu fracassar nisso, eu fracassei em quem eu sou. Eu não
nunca pensei isso, agora é meu novo pesadelo. Fudeu, desculpa. Eu tinha medo de ser mendigo, agora eu tenho medo disso. Porque se eu fracassar como TI, eu penso, ok, mas ainda tem minha arte aqui, o bagulho que, porra, representa quem eu sou e tal. Se eu fracassar nisso, irmão, eu não sou mais nada. Acabou. Assim, é óbvio, né, que isso é injusto pra caralho comigo mesmo. Sim. E é um lance, inclusive, como eu falei, já levei isso pra terapia também, estamos trabalhando. Mas é foda mesmo, cara, porque você fica se perguntando, caralho, isso se é a nossa carreira, talvez seja mais confortável a gente não assumir que é, porque se a gente sentir que a gente não é bom o suficiente no que a gente ama fazer, fudeu, mano. Caralho, eu fico pensando no meu irmão que só tocou violão a vida inteira. Se ele chegar a essa altura do campeonato e falar, pô, não sei tocar não, fudeu, cara. É. Você não sabe fazer isso que você fez a vida inteira, você sabe fazer o quê? Nada, você é imprestável. É verdade. A gente, eu acho que, e é triste mesmo, porque é uma dificuldade a gente se valorizar mesmo, né? Porque, pô, a gente sabe fazer essa porra. É, pois é. Não, a gente tanto sabe que, assim, isso é uma puxação de saco pra nós mesmo, que, cara, a gente é amigo, sei lá, amigo próximo há uns 12 anos, e a gente produz os bagulho, sei lá, com frango pelado a 12 pra 13. Isso, é. Mano, só contando esses dois aí, mano, olha o tanto de coisa que a gente já fez de diferente nesses 12, 13 anos, cara. Tanto de projeto que a gente já se envolveu, tanto tecnicamente, de só meter o braço e editar, quanto criativamente também. E mesmo quando você tá tecnicamente ali, você tá criativamente também envolvido. O exemplo é o teu no Mal Acompanhado, mano. As paradas que você criou lá, brincando com a tua voz artificial, que a galera se amar. Então, cara, eu acho que a gente, alguma coisa a gente sabe, de fato, mesmo que a gente queira ter uma falsa humildade de dizer, não, pô, tamo aí, trabalhando, seria um absurdo. A gente tem que ser muito burro pra trabalhar esse tempo todo com isso e não saber nada, não aprender nada, tá ligado? E aí, pô, a gente vai aprendendo a se reinventar mesmo. E eventualmente a gente vai ter que entender que vão vir coisas novas, inesperadas, que vão ser nossos novos aliados, tal qual o Doritos pra Netflix, irmão. Eles têm que abraçar. A gente vai ter que encontrar nossos Doritos também, irmão. Vamos descobrindo o que a gente tem que fazer agora. This episode is brought to you by the Disney Plus Hulu Max Bundle. With plans starting at just $16.99 a month. Stream the latest seasons of The Last of Us on Max, Andor on Disney Plus, and the final season of The Handmaid's Tale on Hulu. All of these and more streaming soon. Terms apply. Visit DisneyPlus HuluMaxBundle.com for more details. That's your money saying it's time for a McDonald's run. Because with new McValue at McDonald's, you get more than you expect. Like buy a 6-piece McNuggets and add a McChicken for just $1. Your money says let's go. Get more than you expect with new McValue. Prices and participation may vary. Valid for item of equal or lesser value. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia é essa, de ser esse programa mais curtinho, de uma meia horinha, levando esse papo leve, improvisado, sozinho ou com qualquer camarada que topa gravar. Quero começar agradecendo demais ao Doug Bezerra, sigam ele nas redes sociais, link na descrição. E não se esqueça, não é porque ele é meu amigo, mas não se esqueçam de ouvir o Frango Fino, pelo amor de Deus. E lá tem programa toda quarta, mas na sexta tem programa extra, que é o Troféu Cocô. Então, pra você que tiver no pique, 2 programinhas por semana no Frango Fino. Pra você que gostou desse episódio, siga nas redes sociais, @Príncipe Vidani, @Cabeça do Vidani, e no Blue Sky, o link é outro, tem na descrição. Por favor, se puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores, de preferência com 5 estrelinhas, e deixe também seus comentários, tanto nas redes sociais quanto na área destinada a isso no Spotify. Imagina que legal seria publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana por aqui? Isso é possível através do financiamento coletivo, então considere me ajudar com qualquer valor a partir de R$1, que couber no seu orçamento, é claro. São 3 formas disponíveis de ajudar, através do Apoia-se, que é o apoia.se/dentro da minha cabeça. Pra você que mora fora do país e paga em moeda estrangeira, tem o Patreon também, que é o patreon.com/dentro da minha cabeça, ou tem nossa chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com, que também é o e-mail para receber todo tipo de contato. Então, se tiver feedback ou oportunidade comercial, cabeçadovidani@gmail.com. Mas vem de Pix que não tem erro. Inclusive, quem apoia com R$20 ou mais está habilitado a participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, nosso grupo de neurônios. Participe da comunidade, onde podemos conversar sobre episódios lançados, debater novos temas e convidados, além de ser uma oportunidade pra gente se conhecer melhor. Tem produtos do Dentro da Minha Cabeça à venda na Podcast Store. Acesse podcaststore.com.br e confira. Para facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentrodaminhacabeça.com.br. Alegria e tranquilidade, até o programa que vem e valeu!